Queridos, essa é a nossa segunda noite juntos aqui. Nós estamos muito felizes com aquilo que o nosso Senhor já começou a fazer, mas nós temos ainda uma árdua tarefa aqui pelo Espírito para a edificação da igreja. E eu queria convidar você a nós nos posicionarmos no Senhor de maneira profunda, de maneira quebrantada, de maneira efetiva, para que nós possamos de fato mergulhar nas águas que o Senhor está nos chamando a mergulharmos aqui. Tá transmitindo ainda? Só gravando? Ótimo. Bom. Um ambiente como esse, irmãos, ele exige de nós um pouco mais de concentração. O fato de nós termos aqui uma dificuldade acústica exige que eu e você nos posicionemos emocionalmente e psicologicamente ainda mais concentrado. Ou seja, antes de começar a palavra é preciso tomar uma decisão. E essa decisão ela vem de dentro de nós. E a decisão precisa ser: eu vou arrancar pelo Espírito toda a palavra de Deus que está aqui nesse ambiente, permeando esse ambiente. Por quê? Porque senão qualquer barulho, e aqui tem bastante barulho, pode distrair a gente. Qualquer movimentação, e aqui tem muita movimentação, pode distrair o ambiente. Qualquer entusiasmo das crianças pode tirar o nosso foco. Então eu queria pedir que você entrasse nesse lugar hoje, porque muitas vezes nós nos frustramos por não termos expectativas internas supridas, mas não conseguimos perceber que essa frustração ela é conosco mesmo. Porque arrumamos, na verdade, justificativas externas para explicar o porquê as nossas expectativas não foram supridas, sendo que, na verdade, o que faltou, talvez, na maioria das vezes, foi uma postura interior de nós mesmos como ministros, como sacerdotes de uma nova aliança. Então, o que eu queria que você entendesse para a gente começar aqui hoje? Quanto mais barulho, quanto mais movimentação, quanto mais coisas que façam seus olhos ir para outro lugar, mais pesado é o nível de treinamento a que você está sendo submetido. Então você pode adotar duas posturas diante disso: a de murmurar, a de reclamar e retardar o seu desenvolvimento, ou aquela de entender que você está tendo um privilégio. Para mim é mais difícil. Por isso o meu querer tem que ser maior. Meu nível de busca precisa ser mais profundo. Meu nível de quebrantamento precisa ser superior. Ontem nós começamos a falar um pouco sobre sacerdócio e a gente vai continuar hoje. Acredito que nós demos alguns pequenos passos, mas a gente ainda, na verdade, está engatinhando nesse assunto. O assunto do sacerdócio talvez seja o assunto mais
superior de toda a compreensão atual da igreja. Porque nós podemos falar de muitas coisas, mas vira e mexe nós vamos voltar numa compreensão equivocada do que é o sacerdócio. E no final das contas, o nosso equívoco em outras coisas normalmente está como é que eu vou dizer, enraizado a partir de um equívoco na compreensão do ministério sacerdotal que eu recebi do Senhor. Estamos juntos? Tem como aumentar um pouco mais o som aqui, irmãos? Por favor. Eu preciso ter muita certeza que vocês estão me ouvindo bem. Então, queria que você... Aí, melhorou bem. Que você abrisse a escritura comigo. Em Gênesis, capítulo de número 6. Obrigado, Gui. Ontem nós falamos de sacerdócio em Gênesis 1, 2, 3, mas principalmente em como toda essa história ela passa a se desenvolver a partir de Gênesis 4, na vida de Abel e Caim, né? Na verdade, falamos pouco sobre isso ainda, teríamos muita coisa para falar, mas como o nosso propósito aqui é sermos instrutivos e é compartilharmos de maneira prática com os irmãos, apesar de talvez alguns acharem que o que nós falamos ontem não é muito prático, mas acredito que hoje vai fazer mais sentido. Então não quero ser demasiadamente profundo, me atentar minuciosamente aos detalhes, que são muitos da história bíblica, do texto bíblico, mas extrairmos de fato aquilo que é principal, que é essencial. Amém, irmãos? Então, ao falarmos de sacerdócio, nós entendemos basicamente que sacerdócio não é apenas uma função, mas é também uma posição. E que o homem, apesar da expressão sacerdócio não aparecer em Gênesis 1 e 2, o texto bíblico ele estabelece de maneira subjetiva a identidade e a vocação sacerdotal do homem em Gênesis 1 e 2, sobre a premissa de 7 expressões hebraicas, principalmente as duas últimas, que remontam a um resumo e a uma síntese daquilo que seria a vocação da raça humana plantada no jardim do Éden: cultivar e guardar. Amém? Nisso está a essência principal do sacerdócio humano, que na verdade vimos que é um reflexo do sacerdócio de Cristo. Amém? E para que o homem exerça tal sacerdócio, criado à imagem e semelhança de Cristo, por ter tal imagem e tal semelhança, abre o parênteses, o que dá a ele no jardim a condição de filho, porque o que é ser filho é compartilhar da mesma natureza, da mesma genética. Porque Adão, se ele não foi nomeado como filho, ele tem condição de filho, porque ele foi criado com base a partir no Filho de Deus, que é Cristo Jesus.
Então, por ter sido criado em Cristo, o homem tem, por partilha de essência, a mesma posição, que é a posição de filho. E por ter tal posição de filho, que está no texto posto por meio da imagem e semelhança que ele recebe, amém? Ele tem então o que para ministrar o seu sacerdócio? A autoridade. Quantos estão comigo? Então, no jardim do Éden, ou no Éden, em Gênesis 1 e 2, Adão tem sob o seu domínio todas as coisas, sob o seu governo todas as coisas, porque, na verdade, ele é um ministro competente que tem como base do seu ministério ou do seu sacerdócio a sua autoridade no Cristo em quem ele foi criado como filho de Deus. Posição essa que ele garante por meio da sua obediência. A autoridade é o que é necessário para que ele ministre. Mas para que ele tenha autoridade para ministrar, ele obedece. E como é que ele obedece? Comendo da árvore da vida. E o que isso significa? Cultivar e guardar. Estamos juntos? Mas em Gênesis 3, nós temos uma trajetória alterada, e do sacerdócio do homem, que era posição e função, resta-lhe apenas a função. E de Gênesis 3 em diante, nós temos então apenas sacerdotes funcionais. Eu vou trocar essa palavra porque hoje eu quero contextualizar um pouco melhor isso. O que é um sacerdote funcional? É um sacerdote que mede a si mesmo pela utilidade do seu serviço. Alô? Estão aí, irmãos? A partir de Adão, como é que o homem confere seu sacerdócio? Sabendo e procurando saber se aquilo que ele faz é útil ou não. E como é que ele sabe se aquilo que ele faz é útil ou não? É se ao fazer o que ele faz, ele recebe reconhecimentos como resposta. Alô? Alguém aí? Então, se eu fosse trocar essa palavra de Deus, sacerdote funcional é um sacerdócio utilitarista, que se mede, que se permite ser medido e mede o outro a partir da utilidade que há na função. Vamos pensar agora na nossa sociedade mais criticamente, a partir desse olhar. O homem atual, o homem moderno, ele é um sacerdote, porque sacerdote é o que o homem é. Mas que tipo de sacerdote nós encontramos na cidade? Utilitários. Por quê? Olha como que essa dinâmica altera o curso da vida humana, que foi plantada na terra para cumprir o propósito eterno de Deus, que é ocupar uma posição e exercer com autoridade a sua função, guardar e cultivar. É para isso que o homem existe. Mas agora ele tenta fazer isso a partir da satisfação de uma utilidade exterior. É aí que surge, por exemplo, o espaço no universo
para a dinâmica da valorização das relações invertidas do ter no lugar do ser. Como é que você sabe se um homem hoje, ele é bom e ele deu certo? A partir daquilo que ele tem. De onde é que vem essa mentalidade? Ah, vem do capitalismo. Que nada, irmão. Isso aí vem lá de Gênesis 3, irmão. E o pior, pastor, sabe o que é? É que o homem não tem escolha. Porque esse sacerdócio é uma herança da genética adâmica. Só tem um jeito de eu não ser assim. É se eu receber por meio de Cristo, no seu novo nascimento, um reposicionamento no jardim da intimidade. Agora pergunto, entregar minha vida a Jesus garante que o meu sacerdócio foi restaurado? Não. Por quê? Porque entregar a minha vida a Jesus, na igreja, nos nossos dias, não significa me submeter ao senhorio de Cristo. Porque normalmente o que está sendo anunciado de Cristo é apenas o aspecto da salvação em Jesus, pela graça. Então é feito, na verdade, uma propaganda, inclusive bem mal feita, do Evangelho, em que me é oferecido uma absolvição da minha culpa, mas me é escondido uma submissão obediente e radical à vontade de Cristo como Senhor da minha vida. Nesse aspecto, um outro dia eu estava ouvindo um irmão, acho que ontem ou anteontem, se não me engano, e o irmão disse uma coisa que se encaixa perfeitamente aqui nesse contexto. Ele disse que nesse sentido, ser salvo é ser salvo. Deus me salva por quê? Porque na verdade Deus está guardando, salvando o andamento para que o seu propósito eterno se cumpra. Então Deus não está salvando Luiz, mas Deus está alterando o curso do Luiz para que o plano eterno de Deus se cumpra. Então a salvação não é obra de Deus para o Luiz, mas Deus salva o Luiz para que o seu propósito eterno se cumpra. Então o que é a salvação nesse sentido? É Deus certificando que a sua vontade se cumprirá. Então você não foi salvo para ser livre do inferno. Você foi salvo para, como filho, cultivar e guardar. E como é que você faz isso? Obedecendo. Como é que você obedece? Comendo. De onde? Da árvore da vida. Estamos juntos? Então nós falamos um pouco sobre Abel e Caim, dentro da perspectiva de que sobre Caim remonta a expectativa utilitária de Adão e Eva. Então todo o ministério ofertado a Caim está baseado na premissa da natureza adâmica da queda, da função. Então, assim como seu pai cozeu folhas para tentar remediar a sua situação diante de Deus, quando Caim vai se relacionar com Deus, o que ele oferece a Deus é o esforço próprio, fruto do seu próprio trabalho, da sua própria capacidade humana. E como Abel não foi bem instruído pelos pais, sobra a ele o instinto, a curiosidade
de oferecer ao Senhor com base na história que ele ouviu, de como foi que Deus consertou aquilo que seu pai fez. Então, quando Abel vai se relacionar com Deus, ele oferece aquilo que o próprio Deus havia entregue nas suas mãos. E fazendo isso, ele está apontando para Cristo como sacrifício perfeito e eterno. O que Abel fez? Dedicou a sua vida, dedicou o sangue ao seu Senhor. Agora, sabe o que acontece, pastora? Deus rejeita Caim ou Abel, irmãos? Caim. Deus rejeitou Caim por causa da sua oferta ou rejeitou a sua oferta por causa de Caim? Deus rejeitou a oferta de Caim por causa do coração de Caim. Deus deu a Caim uma chance ou não? Lê comigo aqui, Gênesis 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O evangelho foi anunciado a Caim, sim ou não? Mas ele aceitou? Ele rejeitou. O que Caim fez? Hã? O que ele matou, gente? O que Caim tentou eliminar da terra? Homens que não se permitem ser medidos pela sua utilidade, pelo interesse do outro no seu serviço, eles são alvos, eles incomodam, eles constrangem, eles denunciam aqueles que toda a sua identidade está firmada naquilo que eles são por fora. Por que Caim matou Abel? Porque quando você não ministra com sangue, aquele que está dedicando a sua vida, ele traz um peso de denúncia contra você. Então eu quero estabelecer um ponto aqui em vocês, com vocês, como filhos, para que vocês entendam algo muito importante. Há duas posições e posturas que sacerdotes podem assumir, apenas duas. Ou vocês são aqueles que ministram com sangue, ou vocês se tornarão aqueles que assassinam os seus irmãos.
Todo mundo está ansioso para fazer algo. Quando aparece alguém, já tem meia hora, esse irmão não sai desse lugar de oração. 45 minutos, ninguém vai pregar? Vão continuar na adoração ainda? Não era melhor a gente procurar fazer alguma coisa logo, ao invés de estar estabelecendo turnos de intercessão, de adoração, de proclamação? Será que não era hora da gente já sair pelos bairros, pela cidade e estabelecer uma estratégia para crescer a igreja? Só tem duas escolhas sacerdotais, duas posturas. Ou você é aquele que dedica a sua vida comendo da árvore, fome, sede, paixão pela presença que preenche todas as coisas, ou você se torna aquele que vai sacrificar a vida dos irmãos, que por meio da vida deles, a sua vida vazia de intimidade com o Senhor está sendo diariamente denunciada. O que sacerdotes da natureza de Caim fazem com sacerdotes da natureza de Abel? Matam. E por que eles matam? Porque eles se comparam. Os dois entregaram oferta. Deus rejeitou Caim, mas aceitou. O que Caim pensou? Se não houvesse Abel, Deus teria ficado comigo. Ao invés de se arrepender, qual é o caminho óbvio para o utilitário, para o funcional? Competir. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não me incomoda a perseguição. Não me incomoda. Sabe por quê, pastor? Porque a perseguição, na verdade, deixa claro para mim a demanda de trabalho que nós ainda temos pela frente nas cidades. Porque só é possível denegrir, maldizer, caluniar, injuriar um homem de Deus se a minha perspectiva sacerdotal ainda é funcional. Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: a ninguém conheçais mais pela carne, mas a todos conheçais pelo Espírito, porque só o Espírito pode discernir o Espírito. Então, se alguém persegue alguém que é de Deus e que é um ministro do jardim, só pode ter um jeito disso acontecer. É se não é o mesmo Espírito que testifica. Não estou falando sobre como funcionamos. Por quê? Porque como funcionamos, cada ministro vai funcionar de uma forma, mas isso não vai fazer com que eles compitam. Por quê? Porque todos eles ministram da mesma posição. Cristo Jesus. Agora, se não estamos na mesma posição, vamos precisar ministrar a partir da comparação. E ao entrarmos num lugar de comparação, instintivamente, eu vou pensar que só vou ser aprovado se você for reprovado. Sacerdotes para esse tempo são sacerdotes que morrem. Não podem ser sacerdotes que matam. Porque se tiver que escolher 10 vezes entre matar ou morrer, eu escolherei morrer. Eu escolherei dedicar a vida. Eu escolherei obedecer ao Senhor. Se tiver que andar 1 milha, eu escolherei andar 2. Se tiver que dar a túnica, eu darei também a capa.
Se porventura eu for ferido, atingido, ultrajado na face direita ou esquerda, eu oferecerei também a outra, porque o que eu tenho para te dar não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu sou. E só depois de disponibilizar ao outro aquilo que eu sou, é que aquilo que eu posso fazer por ele encontra o seu verdadeiro sentido. O que acontece então? Nasce Sete. E sobre Sete está a linhagem do descendente prometido. Lembram do descendente de ontem? O que acontece com o mundo? Caim pega descendo da presença do Senhor. O Senhor expulsa ele, manda ele embora. O que Caim espalha pelo mundo? Hein? Quantos anos Caim está na frente de Sete, cronologicamente? Muitos. Quando Sete vai gerar sua genética, aprovada por Deus de sacerdócio, o mundo inteiro, Edilson, está cheio de Caíns, que na verdade são Adãos. Quantos estão comigo? Chegamos em Gênesis capítulo 6. O trem foi tão brutal, de Gênesis 4 a Gênesis 6, que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado. Cara, presta atenção nisso, Samir. Foi tão brutal a inversão dos valores sacerdotais do ser para o ter, do ser para o fazer, do ministério ao Senhor, para a hierarquia diante dos homens, que Deus olhou para aquilo tudo e falou: que nojo disso. Então o que Deus decide? Destruir a terra. Deus decidiu: eu vou acabar com a terra. Mas quando Deus olha para a terra, da descendência de Sete, que na verdade é a descendência de Cristo, ele encontra um homem. Como é o nome desse homem? Noé. Então em Gênesis 6, você está comigo? O que acontece aqui? Verso 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deus decidiu: vou destruir a terra. Quando Deus olha para a terra e vê Noé, fala: mas eu mesmo não vou refazer. Eu vou pegar uma semente daquilo que eu já fiz, que ainda resta preservada. Por meio de Sete, nós chegamos a Noé. Estamos juntos, irmãos? Deus, para fazer o que Ele vai fazer eternamente, o que Ele está fazendo, Ele só precisa de uma semente. Glória. Pessoal, vocês estão conseguindo me acompanhar aqui? Certeza mesmo? Então o que acontece? Deus fala: por causa dessa semente, eu não vou criar.
mas eu vou preservar, destruir toda essa maldade e recomeçar um novo mundo criado. Então ele chama a pastora Noé e manda Noé construir uma arca. Olha aqui para mim. Você sabe o que Noé era? Quem sabe qual era a profissão de Noé? Agricultor. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra mais alguma coisa? Adão. O que Noé era? Um agricultor. Como foi que as histórias anteriores deram errado? Por meio daquilo que o homem fazia. O que Noé era apto a fazer? Agricultor, lavrar a terra. E o que então Deus manda ele fazer para salvar o mundo? Uma arca. Ele sabia fazer arca? Não. O que isso quer dizer então? O que quer dizer que mesmo ele sendo agricultor, Deus tinha uma lembrança disso. Deus não estava se dando muito bem com os agricultores da terra, com base naquilo que eles aprenderam a fazer por si mesmos. Então Deus não dá chance disso acontecer a partir das habilidades de Noé. Então, para construir a arca, Deus não usa as habilidades de Noé. E a semelhança de Abel, a arca de Noé só pode ser construída pela graça de Deus e seu sobrenatural ao capacitar Noé para construir uma coisa que ele não tinha ideia de como fazer. Como um homem normal é capaz de fazer algo extraordinário? Obedecendo. Então, qual foi? O que foi que Deus exigiu de Noé? Obediência. Noé, cara, imagina se fosse um construtor de barco, como é que chama isso, gente? Qual a profissão mesmo? Engenheiro? Não. Tem um nome certo. Tipo um carpinteiro, né? Mas tem um carpinteiro naval. Imagina se Noé fosse um carpinteiro naval. Gente, Noé demorou, segundo os estudiosos, cerca de 100 anos para construir a arca. Você imagina, o cara ficou construindo um barco, nem era tão grande assim. 100 anos para construir o barco. Por quê? Porque não era algo da sua área. Então o que ele tinha que fazer? Buscar ao Senhor e obedecer minuciosamente cada uma das instruções que o próprio Deus lhe dava. Vamos dar um pulo na história para a gente ser mais rápido? Sabe o que Deus falou para Noé? Constrói a porta da arca, deixa ela aberta. Constrói ela aberta. Sabe o que Deus falou para Noé? Não sei se você vai lembrar de alguém. Os animais virão a ti e entrarão na arca. Como foi que Deus falou para Adão? Eles virão a ti. Um de cada espécie. Coloca o nome neles. Como foi que eles vieram a Noé? Um casal de cada espécie. E eles foram entrando, casal por casal, na arca. Por quê? Porque o que Noé era? Qual é a referência de Noé? Noé era um homem que andava com Deus. Então o que os animais voltaram a ver em Noé? A imagem e semelhança. Então, os animais diante de Noé, eles se curvavam. Noé deve ter dado só um chamado.
Os animais devem ter olhado de tudo quanto é lugar. Que isso? Noé então deve ter dado um chamado que disse aos animais: chegou a hora, enfileirem-se, venham para a arca, estamos indo para o novo mundo que será criado por Deus através de nós. Sabe o que acontece a partir daí? Vamos para o capítulo de número 8. Verso de número 6. Ao cabo de 40 dias, Noé entra na arca, Deus fecha a porta, presta atenção. Noé não consegue fechar a porta da arca, ele entra para a arca e os animais entram. Quem é que tem que ir lá e fechar a porta da arca? Deus. É como se Deus estivesse dizendo, vamos fazendo aqui uma conexão na nossa mente. É como se nós estivéssemos na história de Abel e Caim, e Deus estivesse dizendo para Noé ao fechar a arca: eu estou me agradando de Noé. Eu estou aprovando Noé. Assim como ele fez com Abel, ele está aqui de novo fazendo com Noé. Ao Deus fechar a porta da arca, o que Deus está dizendo? Eu estou carimbando, eu estou certificando, eu estou aprovando essa obra. E depois de entrar, a chuva vem, 40 dias, 40 noites, o mundo todo vem abaixo por meio da água, todas as criaturas morrem, o mundo inteiro é inundado pelas águas do Senhor. Para construir a arca, Deus usou as habilidades de Noé, sim ou não? Sim ou não? Não. Porque Noé era um agricultor, construiu um barco. Ele não tinha habilidades para isso. Mas quando chega aqui no capítulo 8, acabou a chuva, e olha o que acontece. Eles estão dentro da arca. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Olha para mim, deixa a Bíblia aberta. O que Noé era? Um agricultor. Gente, eu não imagino que Noé era um especialista em pássaros. Mas Noé era um especialista em árvores. Sim ou não? A princípio ele solta um, mas depois de 7 dias ele solta uma. Ele não era especialista em aves, eu acho. Mas tenho certeza que ele era um especialista em árvores. Mas os pássaros têm para o seu habitat o apoio do quê? O suporte do quê? Então, mesmo não sendo um especialista em aves, sendo um especialista em árvores, um especialista em árvores, certamente o que ele observava nas árvores que ele cultivava? Os pássaros que pousavam e habitavam em cada tipo de árvore. É porque quando a gente lê os textos bíblicos, a gente é muito superficial normalmente. Então o que a gente esquece de verificar, pastor? Quando a gente vê agricultor, a gente não compreende a mentalidade que o texto bíblico está nos traduzindo. A gente imagina um agricultor dos nossos dias, da agricultura familiar, uma pessoa que muitas vezes nem tem técnicas de agricultura, mal sabe direito o que está fazendo, e tudo o que faz porque foi aprendendo de um para o outro, mas não tem ali ciência naquilo. E quando há ciência é por pura coincidência. Mas nós estamos falando
de uma proximidade com a criação do homem no seu padrão original. Nós estamos falando do homem, talvez, no seu grau mais avançado de consciência intelectual que foi disponível na Terra. Estamos juntos, irmãos? Dá para ir mais alguns minutos? Estou vendo vocês meio cansados, meio... Então fica firme aí, irmão. Então presta atenção. Na verdade, quando a Bíblia diz que Noé era um agricultor, ele era um cientista, na minha visão, da agricultura. Ele era um observador, um pesquisador. Tem certeza que Noé sabia tudo da medicina natural. Noé usava a manipulação das plantas para fazer o que fosse preciso. Entende? Eu gostaria que você, pelo menos por misericórdia comigo, olhasse para isso dessa maneira hoje, pelo menos. Então, o que Noé, no mínimo, sabia sobre as aves? Onde cada uma das aves gosta de fazer seu ninho, gosta de pousar. Por isso que, a princípio, ele manda um corvo. O corvo, não sei se você sabe, é da família dos abutres. Então, o que um corvo come? Se alimenta do quê? De defunto. Por que Noé solta primeiro o corvo? Exatamente o que Noé queria? Um raio-x da terra, irmão. O que Noé estava buscando compreender? Em que estado estava a terra naquele momento? E como ele percebe que o corvo volta, ele precisa mudar então a sua estratégia para entrar na arca, para construir a arca. Deus usou as habilidades de Noé. Então, depois de tudo pronto, todo mundo na arca, a família de Noé na arca, os animais na arca, o que Deus faz para sinalizar? Ele fecha a porta. O que ele está dizendo? Você venceu, cara. Você me serviu. Você cumpriu a sua missão. Você foi achado fiel pelo seu coração. Mas na segunda etapa, para sair da arca, o que Deus faz? Usa as habilidades de Noé. Quem está entendendo isso aqui? Então, no segundo momento, ele solta a pomba. O que eu imagino, pastor, aqui é impressão minha. Que pomba tinha uma peculiaridade de gostar, fazer ninhos nos ramos da oliveira. E por que eu digo isso? Não sei se você sabe, mas a oliveira, até hoje, possivelmente, é a espécie de árvore do mundo mais resistente que existe. Uma oliveira, segundo estudos científicos, é possível que uma oliveira chegue a viver 2.500 anos. Para que uma oliveira, pastora, atinja a sua idade adulta, ela demora de 15 a 20 anos. Por que Noé solta a pomba? Porque ele queria saber se ao começar a baixar as águas, as oliveiras, que talvez significa aquilo de mais resistente que há do antigo mundo criado por Deus, elas resistiriam ou elas também teriam sido deixadas. Talvez Noé não sabia que a pomba encontraria os ramos de uma oliveira, mas ele sabia que ao ela retornar, o ramo que ela trouxesse no bico, diria para ele como um raio-x em que estado estava o mundo criado por Deus. Verso 11. Estamos juntos? Verso 11. À tarde, ela voltou a ele,
trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, presta atenção, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Para entrar na arca, Deus usa as habilidades de Noé, mas para sair da arca, é através das habilidades de Noé que Deus sinaliza para ele o tempo e a sua movimentação. Então presta atenção nisso, irmãos. Quando a pomba volta, tem uma versão mais fiel ao original, vai dizer ramo, trazendo no bico um novo ramo de oliveira. Deu para entender isso até aqui? Oliveira, para ter resistido à chuva que abalou o mundo inteiro, você acha que ela era uma oliveirinha ou uma oliveirona? Então vamos contar o seguinte aqui, Rina. No mínimo, aquela oliveira era uma jovem adulta. Então, no mínimo, por baixo, ela tinha que ter de 15 a 20 anos. Ou seja, a oliveira era antes do dilúvio ou era depois do dilúvio? Antes do dilúvio. Então, o que Deus deu a Noé a capacidade de discernir? Aquela oliveira já existia possivelmente desde o jardim. E ela permaneceu. Mas qual foi o sinal para Noé entender que Deus estava dando a ele liberação para começar o novo mundo criado por Deus? Que a pomba trouxe no seu bico um ramo novo. A oliveira era a mesma, acredito eu, minha fé pessoal, era a mesma que estava no jardim. Mas o ramo que a pomba trouxe no bico era um ramo novo. A oliveira era velha, mas o ramo da oliveira era novo. Estamos juntos? Conseguiu pegar isso? A oliveira era velha, mas o ramo da oliveira era novo. O que significa oliveira na Bíblia? Oliveira significa muitas coisas, inclusive a linguagem bíblica usa a figura da oliveira para muitas coisas. Oliveira é símbolo de esperança. Oliveira é símbolo de força, de resistência, de perseverança. Oliveira é símbolo de vida. Mas a principal simbologia que eu acredito que Deus estava comunicando na história de Noé, profeticamente, a todos os homens da história que viriam depois de Noé, é que a oliveira no mundo antigo, além de ser completamente simbolizada a prosperidade, ao desenvolvimento, ela significava isso porque ela era símbolo de luz, de iluminação. O que é a oliveira? É uma árvore frutífera, amém, irmãos? Qual é a fruta que a oliveira dá? A azeitona. E o que é que se faz com a azeitona? Azeite. E no mundo antigo, de onde vinha a luz? Do azeite da oliveira. Então, como o mundo antigo era iluminado? Por meio do fruto da oliveira. 40 dias, pastor, e 40 noites chovendo. Estava claro ou estava escuro? Estava escuro. Quando um ramo novo, de uma oliveira nova, chega nas mãos de Noé, o que ele entende? A luz de Deus está vindo sobre o mundo outra vez. Então, o que eu quero que você entenda a partir dessa figura? Deu para pegar isso, irmãos? Eu vou dizer de novo para vocês. Na minha opinião, falei ontem, lá quando Adão
cozinha como agricultor, folhas de uma árvore, ó, folhas de uma árvore. Para cair, qual é o jeito que o homem arruma para resolver? Folhas de uma árvore. Para começar aqui, recomeçar, a partir da vontade de Deus, o novo mundo criado, o que é que Deus usa para falar com Noé? Folhas de uma árvore. Mas a partir da aprovação de Deus, a posição que Noé ocupou nele mesmo. Para mim, lá no jardim, qual é a folha? Folha de figueira. Aqui, qual é a folha? Folha de oliveira. Irmãos, a viagem vai ser grande. A partir de agora, vamos caminhar para o fim. Então, aperta o cinto de segurança, por favor. Quem era figura dos ramos verdadeiros, originais, velhos, da árvore daquela oliveira? Adão. Adão representa nessa simbologia bíblica, viaja comigo no profético. O que Deus está falando? A oliveira é a mesma, mas os ramos são novos. Já descobrimos quem são os novos ramos? Ainda não, mas eu vou chegar lá. Mas já descobrimos quem são os velhos ramos. Sacerdotes funcionais. Agora eu quero te ajudar a descobrir quem é a oliveira. Abre comigo sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 11. Teríamos vários textos, irmãos, mas eu quero encurtar o nosso tempo aqui, a nossa jornada. Isaías 11. Para esse tipo de palavra, você tem que gostar muito de palavras, senão você se entedia. Você se perde, se enfadonha. Olha o que diz aqui em Isaías 11. Isaías está falando do reinado do Messias, do ministério de Cristo, profeticamente, que só viria cerca de 700 anos depois da sua profecia. E olha o que ele diz aqui, Didil. Do tronco de Jessé. Do tronco de Jessé sairá um rebento, um ramo, um broto, e das suas raízes um renovo. Presta atenção numa coisa. Qual é a parte principal de uma oliveira? As suas raízes. Isaías 10. O que Isaías 10 diz? Que Deus, com a sua ira, viria para destruir, cortar Israel. E ele vai denunciando toda a podridão e a sujeira que havia em Israel. E quando ele chega no capítulo 11, ele diz: mas vai sobrar uma coisa dessa árvore. Do tronco dessa árvore cortada com o machado, vai sobrar as suas raízes. E da sua raiz brotará um ramo, um rebento, brotará um renovo. Depois leia Isaías 9, Isaías 10, Isaías 11. Mas volta aqui, minha Bíblia está sendo passada aqui pelo vento. Volta aqui no 11. E agora lê comigo o verso 10. Naquele dia, recorrerão as nações. Ele disse, recorrerá a Israel. Mas, gente, mas o Messias não é para Israel?
Nós estamos falando de Isaías, irmão. Uma coisa é você entender isso hoje. Outra coisa é um profeta que Israel ainda nem tinha percebido a sua queda. E ele já está dizendo o que ia acontecer, não com o seu próprio povo, mas com as nações ao se encontrarem com o Cristo. Aleluia! Lê comigo, vem. Naquele dia recorrerão a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. A glória lhe será a casa. A glória lhe será a habitação. Presença que preenche tudo, todas as coisas. Quem Ele é a presença que preenche tudo, em todos, através de todos. AP, você viaja demais. Não, meu irmão, quem viaja é a Bíblia. Eu só navego na brisa. Abre agora Romanos 15, vem. Romanos 15, vem. Vem quente. Romanos 15. Presta atenção. Também diz, quem diz? Mas aqui é Paulo aplicando o que Isaías diz. E o que ele diz? Haverá ou brotará a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar Gente, irmãos, vocês estão aí, querido? Então fala, em nome de Jesus. Gentios. Nele os judeus esperarão, é isso? Nele. Uau! Quantos estão comigo? Quem é a oliveira? Quem é a luz do mundo? Quem é ele a partir do qual, pela fé, cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus? Quem é esse que a partir dele e nele todas as coisas foram criadas e são sustentadas? Quem é a imagem visível do Deus invisível? Quem é a oliveira que dá luz, que sustenta, que está no início e que permanece até o fim? Cristo. Agora presta atenção. Volta em Romanos 11. Isso é loucura, irmãos. Tem que estar bem chapado para entender. Se você bebe pouco, você não entende essas coisas. Presta atenção, Rina. Para a gente encerrar aqui. Presta atenção, Mateusão. Que amanhã nós vamos mergulhar você, meu irmão. Então, você tem que estar quente. Vou explicar um processo da agricultura da época aqui para você entender bem o que esse texto quer dizer. O que os agricultores faziam, pastor? Oliveira era um cultivo comum daquela região. Porque era fonte de vida, de alimento, de subsistência, de madeira. Eles tiravam a madeira da oliveira para construir. E principalmente o produto feito com azeite. Então o que era comum, Nilma? O que eles faziam muito frequentemente? Quando eles tinham uma oliveira chamada brava, era uma oliveira que a azeitona era ruim, minguada. Então, o que era muito comum se fazer, eles tinham oliveiras especiais
que eram oliveiras matrizes. Então, o que eles faziam? Eles tiravam galhos das oliveiras especiais e enxertavam nas oliveiras bravas. E os galhos, eles eram de uma qualidade, de uma genética tão superior, que eles transformavam uma oliveira brava numa oliveira boa. E depois de um certo tempo, com a técnica correta, uma oliveira brava passava a ser também considerada uma oliveira de alto rendimento, ou de um bom rendimento no mínimo. Só que o que era impossível pelo cultivo daquela época? Pegar o galho de uma oliveira brava, cortar e enxertar numa oliveira boa, e ele se transformar também em oliveira boa. A técnica de enxerto da época não permitia isso. Se eu pegasse um galho de uma oliveira brava e colocasse, provavelmente ele seria rejeitado pela oliveira boa. Olha o que diz aqui a Bíblia, em Romanos capítulo 11, verso 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Você entendeu a loucura do que Paulo está falando aqui? A analogia mais violenta da Bíblia, superior, sobre a oliveira, está aqui em Romanos capítulo 11. Em Romanos 9, 10 e 11, está os textos, ou o texto mais profundo que fala sobre a salvação como parte do propósito eterno de Deus. Esses são os 3 capítulos mais profundos da Bíblia para falar sobre a obra de Deus na salvação, sobre Israel e sobre as nações. E como é que Paulo conclui esse discurso? Usando a ilustração da oliveira. E o que é que Paulo diz? Que Deus não pensou 2 vezes em arrancar da oliveira os ramos originais. Quem são os ramos originais? Israel. Que são a herança de Adão. Que são sacerdotes levíticos. O sacerdócio deles é um sacerdócio levita, arônico, que é uma atualização do sacerdócio de Caim, que é, na verdade, uma herança do sacerdócio do Adão caído. E Paulo vai dizer que se Deus não pensou 2 vezes em rejeitar esses ramos que são originais, quanto mais a vocês que foram enxertados. Presta atenção aqui. Deus está falando de etnia, gente. Do que ele está falando? De sacerdócio, querido. O que é que Deus está falando? Cristo está agora disponível a vocês. Se você se entrega e se rende a Cristo,
pela salvação, você pode agora permitir que Ele governe sobre você e através de você. E se você, em obediência, reproduz, por meio das suas atitudes, o sacerdócio de Cristo, o que você está ministrando ao mundo, o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é ministrado com poder ou com autoridade? Com autoridade. João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos aqueles que creram em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa tradução está errada. A palavra grega é exousia, que melhor traduzida deveria ser deu-lhes autoridade. Quando você crê em Jesus e é salvo para o reino, o que você recebe dele? Uma autoridade. E essa autoridade é para ser sacerdote, cultivar e guardar. Então, o que Deus está falando por meio da analogia da oliveira é que o novo mundo, criado a partir de Cristo, receberá luz, iluminação, por meio dos novos ramos. Quem são os novos ramos? A igreja. E quem é essa igreja? De sacerdotes que são filhos do reino de Deus. Um reino de luz. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Você não está entendendo isso, não é possível. Quem são esses filhos do reino, que são agora os novos ramos? Oliveira de onde? Deus vai tirar matéria-prima para o novo mundo que Ele vai criar. A nova criação em Cristo. A consumação dos séculos. Somos nós. Mas a pergunta que eu faço é, quem são esses nós? Sacerdotes que ministram como filhos de Deus a partir do sacrifício da sua própria vida. Porque eles oferecem a Deus, eles dedicam a Deus a si mesmos. Eles não ministram a partir do seu esforço, a partir da sua capacidade. Eles não são sacerdotes a partir das suas próprias habilidades humanas. Mas eles ministram a partir de uma relação íntima e profunda com o próprio Cristo. E concluo com a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, no verso de número 39, que diz assim: E saindo, foi como de costume, para o monte das... Meu amigo... E os discípulos o acompanharam. Irmão, em nome de Jesus, você tem que ser muito chapado. Chegando ao lugar escolhido, ou seja, no Monte das Oliveiras, no centro escolheu um lugar
no centro. Jesus lhes disse: orais para que não entreis em tentação. Eu vou parar aqui, porque senão quanto mais eu leio, mais pesado fica, mais difícil fica concluir. Vocês sabem o que vai acontecer aqui agora, não sabem? Qual é o nome do lugar no meio do Monte das Oliveiras que Jesus escolhe para ter esse último momento de oração? Getsemane. No meio do Monte das Oliveiras, que é o centro. Por que eu digo que é o centro? Porque é o último episódio da história para a arca ser fechada. Lembra da história de ontem? Como é que Deus cria o mundo? Mundo, depois um lugar no meio do mundo, e depois no meio do lugar do meio do mundo, um jardim no meio desse lugar. E no meio desse lugar, uma árvore. Onde é que Jesus está aqui? Num monte, no meio do mundo. Lugar chamado Oriente Médio. Por que Oriente Médio? Porque é o ponto central do mundo. No meio desse lugar, ele está no meio de um monte. Escolhe um lugar. O Monte das Oliveiras. E no meio do Monte das Oliveiras, ele escolhe um jardim. Qual é o nome do jardim? Getsemane, que no aramaico, no hebraico, significa prensa. Uma prensa no meio das oliveiras. Para quê? Para que sacerdotes dediquem a sua vida. Cristo vai orar porque ele vai ser agora tentado de uma angústia que pode lhe causar dor de morte. E o texto bíblico vai dizer que enquanto ele ora, ele sua gotas de sangue. Quantos estão entendendo? Na prensa, Jesus sai de dentro de Jesus o seu próprio sangue. E dali a cruz, morte e ressurreição. O que vem depois disso? Um novo mundo criado. A partir do quê? De novos ramos da oliveira. Sabe como eu quero concluir isso aqui? Explicando uma coisa muito grave a vocês, irmãos. Pastora, a última coisa que Jesus diz aos seus discípulos ali, na prensa, no Monte das Oliveiras, prensa. Para que prensa? Para que o fruto da oliveira possa cumprir sua vocação. Por que Jesus leva os discípulos naquele lugar? Se não for para dar a eles a lição mais importante sobre sacerdócio que eles poderiam ter, que azeitonas só cumprem a sua função, só se transformam em óleo se elas forem prensadas. E no meio disso, Jesus diz para eles: orai, para que não entreis em tentação. Gente, normalmente na igreja, você já deve ter ouvido, já deve ter até feito isso. Como é que a gente interpreta essa declaração de Jesus? Que Jesus está dizendo para os seus discípulos que é para eles ficarem atentos, espertos, para eles não pecarem. Mas depois disso tudo, esse mergulho que nós estamos fazendo em 2 dias, é isso que Jesus está falando? O que é que Jesus está falando? Cuidado, orem, porque o meu sacerdócio tem uma genética específica que só pode ser recebida e cumprir o seu propósito se for um ministério que passa pela prensa.
Jesus está dizendo assim, em outras palavras, o sacerdote de um novo mundo, que é um novo ramo de uma antiga oliveira, só vai cumprir a sua vocação se ele ministrar a partir do lugar secreto. Oferecendo o seu serviço? Não. Consagrando a sua vida. Eu queria encerrar aqui essa noite perguntando a você com muito carinho, com muito amor, mas com muita seriedade e radicalidade, irmãos. Como você tem consagrado a sua vida ao Senhor como sacerdote? Se o próprio Jesus aparecesse aqui hoje, fisicamente, e passasse a nossa vida, todos nós aqui, cada um de nós, numa revista, se ele sentasse aqui com uma mesa e fosse chamando nome por nome, senta aqui na minha frente, e fosse conversar olhando nos seus olhos, o jeito que você tem vivido seria no padrão de Caim ou no padrão de Abel, que é o padrão do Cristo no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, suando o seu sangue, dizendo: Pai, minha alma está angustiada. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Eu dedico ao Senhor a minha vida. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Faz o que você quiser de mim. Eu estou cultivando e guardando o jardim de Deus. Onde o pecado entrou? No jardim. Onde o pecado está sendo vencido? No jardim. Como o pecado entrou? Qual foi a primeira coisa que Deus fez para lidar com o pecado? Derramou o sangue de um animal para cobrir o homem. Como é que Deus está resolvendo o pecado da humanidade? Derramando o sangue do seu filho. O modelo de sacerdote para os novos ramos que foram enxertados por meio da fenda que foi feita na árvore. Fizeram um corte na árvore para que os novos ramos fossem enxertados. Agora a pergunta de Jesus e o seu último conselho é: orem para que não entreis em tentação. O que ele está dizendo? Vocês são os novos ramos para ministrarem o verdadeiro sacerdócio a todas as nações da terra, ao novo mundo criado. Então orem para que vocês não caiam na tentação de tentarem servir com base na utilidade do sacerdócio caído, no funcional ou no funcionamento de uma religiosidade fria e morta, baseada em regras, em leis, em estatutos, mas ministrem diante da face, da casa, da habitação, daquele que preenche tudo e todas as coisas. Esse é o recado de Deus em Cristo. Não entreis em tentação, não pequem. Por quê? Sacerdotes que estão prontos para dedicar a sua vida não estão mais apenas lutando contra o pecado. Eles já venceram em Cristo o pecado. Eles abominam o pecado, eles odeiam o pecado, eles não suportam mais o pecado. Agora eles estão procurando dedicar a sua vida diariamente ao seu Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não entreis em tentação, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é pelo que você sabe, não é pelo que você pode fazer, mas é pela presença em qual você habita. Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós oramos e compartilhamos com os irmãos aqui nessa noite o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não o sacerdócio levítico, não o sacerdócio adâmico, mas o sacerdócio do sumo sacerdote para sempre, Cristo Jesus, que é tanto aquele que ministra diante da face do Pai, eternamente, perpetuamente, quanto aquele sacrifício perfeito, pelo qual nós temos livre acesso por um novo e vivo caminho, pelo qual fomos transportados ao reino da luz, ao reino do seu Filho, para ministrarmos o seu coração e a partir desse lugar, com a autoridade de filhos, ministrarmos ao mundo. Em nome de Jesus, Pai, levanta sacerdotes dessa descendência, dessa linhagem. Eu abençoo para que nessa cidade, sementes hoje, na verdade de um tempo, esses irmãos têm sido isso, mas que hoje, algo novo, invisível, mas real, presente, seja inaugurado. Um ministério sacerdotal segundo a imagem e semelhança de Deus. Transtorne essa cidade, esse estado, e através deles as nações. No nome de Jesus, Pai. E Cuiabá, Várzea Grande e assim por diante, seja revolucionada por uma genética espiritual que está sendo dada a um tipo de gente específica nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém.